Olá, Psi! Seja muito bem-vinda ao meu canal Papo de Consultório. Eu sou Eliane Oliveira, psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental, e é uma alegria ter você aqui no meu terceiro vídeo da série sobre o livro da terapia cognitivo-comportamental, Teoria e Prática, da Judith Beck, na sua terceira edição. Esse livro ele veio trazendo muitas mudanças significativas e essa série fala sobre os destaques, em relação a essas contribuições e a essas mudanças tão significativas para a nossa prática em terapia cognitivo-comportamental. E nesse terceiro vídeo, nós vamos falar sobre um acréscimo super significativo, que é em relação à conceituação cognitiva dos pontos fortes do nosso cliente, ok? Então fique aqui comigo nesse vídeo para você saber mais informações. E gostaria de reforçar que a ideia aqui dessa série não é esgotar o conhecimento técnico do livro. Por favor, adquira o livro, estude bastante, e sim fazer um recorte dos principais acréscimos e destaques para contribuir aí com a nossa prática clínica em TCC, ok? Então, sem mais demoras, bora lá comigo? Bom, então, no capítulo 3, a Judith Beck começa então a falar sobre a conceituação cognitiva dos pontos fortes, ok? Dos clientes. Isso não quer dizer que a gente isenta, que a conceituação seja feita daquele formato tradicional. Inclusive, existe uma série que eu fiz sobre como realizar a conceituação cognitiva no formato tradicional, que vai aparecer em algum lugar aqui da tela e também vai estar na descrição desse vídeo para você acompanhar. Então, dentro daquele aspecto mais tradicional, não houve qualquer tipo de alteração, mas dentro do aspecto desse acréscimo dos pontos fortes, existe uma contribuição significativa e extremamente importante, porque a gente deve acrescentar uma conceituação sobre os pontos fortes do nosso cliente. Porque isso vai ajudar a fortalecer as estratégias de enfrentamento e uma visão mais funcional e mais adaptativa sobre as suas potencialidades e capacidades. E isso, de uma forma geral, vai contribuir diretamente para as nossas estratégias e também para a gente potencializar essas características, essas habilidades, esses recursos que já existem nos nossos clientes a favor na terapia, ok? Então, se ele era uma pessoa extremamente comprometida, responsável, com bom senso, isso não desapareceu porque simplesmente ele está vivenciando um transtorno. Pelo contrário, isso está ali presente. Muitas vezes vai estar presente de uma maneira desadaptativa, aonde esse bom senso, aonde essa preocupação em entregar bons resultados acaba tornando-se um peso, mas a gente pode utilizar essa característica a favor no processo terapêutico, ou seja, se ele tem esse nível de comprometimento, se ele sempre teve, a gente pode agregar isso dentro do próprio processo, fazendo, olha, então como que você pode usar essa característica de ser comprometido para a gente criar um plano de ação ao longo da semana e você se comprometer com essa melhora gradual, pontual que a gente está realizando aqui dentro do processo. Então, tudo isso vai então contar a favor e fortalecer também a visão do cliente sobre si mesmo e ele resgatar e ampliar essa visão. Então, se ele está dentro de um quadro depressivo, ele possivelmente está vendo só os aspectos negativos, só aquilo que ele não consegue fazer, transformando características e habilidades adaptativas e positivas em peso para ele. Então, quando a gente amplia, ajuda ele a entender esse cenário, esse formato, ampliar a visão de si mesmo, também trazendo esses pontos fortes, isso começa a equilibrar a nossa balança, Então, isso é muito importante. E como que funciona, então, esse diagrama? Ele funciona, muito parecido com o diagrama de conceituação cognitiva tradicional, com pequenas mudanças. Que mudanças são essas? A gente vai continuar o quê? Levantando o histórico de vida, mas agora levantando como que o nosso cliente conseguiu o quê? Vivenciar e superar os desafios que ele teve ao longo da vida. Então, por exemplo, se ele foi abandonado, se o pai saiu de casa, como que ele conseguiu adaptar, Qual foi a habilidade que ele desenvolveu? Ele lidou relativamente bem
com os desafios escolares, com os desafios de mudanças de vida que ele teve, como que ele conseguiu dar um significado a isso e também os recursos e estratégias que ele possui, que ele possuiu lá atrás e que ele possui até o momento aonde ele não estava adoecido. Então, a gente faz um recorte de um período pré-mórbido, por assim dizer, né? Antes das dificuldades atuais, dos sintomas atuais aparecerem. E dessa maneira, então, a gente consegue resgatar também um histórico positivo, né? Uma característica, resgatar na memória também dos nossos clientes essa capacidade, né? De resiliência, de enfrentamento de desafios, de ressignificação das suas experiências. Então, muitas vezes ele vai perceber que ao longo da vida dele, ele foi suficientemente capaz, suficientemente hábil em alguma coisa, ele foi respeitoso, né? Ele foi querido e ainda é querido pelas pessoas. Então, tudo isso vai ajudando. A partir disso, a gente vai fazer então uma avaliação das crenças adaptativas, as crenças nucleares adaptativas. Então, eu sou relativamente bem-sucedida, eu sou relativamente capaz, né? Eu sou uma pessoa boa na maioria do tempo. Então, essas crenças que ele tinha sobre si mesmo antes mesmo dele adoecer. Isso então vai se desdobrar o quê? Nas crenças intermediárias, mas agora crenças intermediárias adaptativas. Então, se eu me esforçar, na maioria das vezes eu vou ter um bom resultado. Se, né, alguém precisar de mim, então eu vou ajudar porque eu sou uma boa pessoa. Então, ele tinha, né, esse cliente, possivelmente ele tinha essas características e esses repertórios. E ao invés da gente falar, então, nesse quarto quadradinho, onde no tradicional, né, na conceituação cognitiva tradicional, a gente tem, né, a nomenclatura de estratégias compensatórias, aqui vai ser substituído por comportamentos padrões adaptativos. Então, toda vez que essas crenças nucleares, né, saudáveis e adaptativas estavam presentes, qual que era o comportamento padrão? Então, ele se dedicava ao trabalho, ele era uma pessoa comprometida, ele conseguia apresentar bons resultados, ele se preocupava em ajudar com as pessoas, estava presente com essas pessoas nos momentos difíceis. Então, ele tinha um padrão de comportamento, uma estrutura de funcionamento mais adaptativa. Então, diante das situações, ele tinha respostas comportamentais mais saudáveis, mais adaptativas e que levava ele a um repertório de comportamento muito mais saudável do que atualmente no momento onde ele está adoecido. Mas isso não significa que esse cliente não tenha sentido algum tipo de emoção desafiadora, só que as emoções elas não entravam no sentido sintomático, de forma, né, a desestabilizar de maneira que ele não conseguisse apresentar um comportamento satisfatório e adaptativo. Então, ele sentia tristeza, sentia frustração, mas utilizava de recursos, de estratégias e de habilidades para emitir comportamentos mais funcionais. Então, vamos supor que, né, o chefe pediu lá um relatório. Veio um pensamento automático falando assim, nossa, esse relatório é importante, eu não posso errar nesse relatório, eu tenho que mostrar, né, as informações de uma maneira coerente. Isso aumenta um pouquinho o nível de ansiedade, mas o comportamento, ao invés de fazer uma esquiva e ao invés, né, disso gerar uma série de consequências negativas, o que ele fazia? Né? Ele falava, então deixa eu me preparar, deixa eu pesquisar, deixa eu pegar aqui as informações mais importantes para destacar, deixa eu treinar e assim conseguia fazer uma apresentação de trabalho, né, desse relatório, por exemplo, de uma maneira mais funcional, né, e mais coerente com essas capacidades e habilidades que ele possui. Então, essas informações, elas são extremamente importantes e nos ajudam a sair simplesmente do foco no problema, mas também fazer uma terapia mais centrada no nosso cliente. E o nosso cliente, então, significa que ele não é só um conjunto de problemas, ele é um conjunto de habilidades, de recurso, né? Então a gente cria uma visão mais ampla e ajuda os nossos clientes também a criarem, consequentemente, essa visão mais ampla, ok?
Inclusive, eu vou apresentar o passo a passo, né, de como preencher aí esse diagrama, né, de conceituação cognitiva dos pontos fortes a todos os meus alunos do curso de TCC passo a passo, ok? Então, se você ainda não é meu aluno, fica o convite para você conhecer esse curso, vai estar aqui na descrição desse vídeo, aonde eu apresento, né, o passo a passo, as informações mais importantes e como que eu realizo o atendimento na clínica, né? Como que eu estabeleço relação terapêutica, quais as principais ferramentas eu utilizo, né? E que são as ferramentas mesmo já descritas pela TCC. Então, tudo que você precisa saber aí para fortalecer o seu conhecimento ou para você iniciar na prática clínica, seja você aluno de psicologia ou que já esteja, né, formado, mas que tenha o interesse aí em iniciar dentro da TCC, ok? Então, sem mais delongas nesse vídeo, agradeço muito a sua presença e se você gostou, não deixe de curtir, compartilhar, comentar, né? Seu comentário é sempre muito bem-vindo e aguardo você no nosso próximo vídeo. Um beijo grande, muito sucesso para você e até a próxima. Tchauzinho!